Mulher, você já se perguntou se os suplementos ajudam no emagrecimento? Deixa eu te contar uma coisa aqui. A maioria não vai mudar nada na sua vida, mas os que eu vou citar hoje aqui vão auxiliar, tá bom? Mas sem esperar milagres. Eles são, assim, amigos do emagrecimento, eles ajudam, mas eles não fazem o trabalho pesado por você, hein? Fala, loba maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mente e Corpo Leve. Eu sou a Maju Rezende, nutricionista, especialista em emagrecimento feminino e futura psicóloga, e hoje eu vou falar sobre os 3 suplementos que eu considero fundamentais para quem quer emagrecer. Eu vou explicar os benefícios, vou explicar como que eles funcionam no corpo, também por que você deveria conhecer cada um deles. E aí, antes de falar dos suplementos, é muito importante entender o cenário, tá? Uma coisa que eu quero frisar aqui. Não adianta tomar suplemento sem cuidar da alimentação, sem se hidratar, tomar bastante água, sem dormir bem, ter um sono de qualidade e sem exercício físico. Não adianta, tá bom? O emagrecimento, ele é resultado de um conjunto de ações. Os suplementos, eles são ferramentas que potencializam esse processo, mas eles não fazem o processo por si só. Então, sem mais delongas, já alinhadas as expectativas aqui, que eu quero deixar muito claro pra você que não é milagre, porque, enfim, né, eu vou falar bem de vários suplementos, então eu quero falar que não é milagre, tá bom? Mas ajuda bastante se você tiver com esses 4 pilares que eu falei aqui, tudo alinhadinhos. Vamos lá pra parte do primeiro suplemento, sem mais delongas, já vamos logo de cara qual que é o primeiro suplemento. É o probiótico. Então, você já deve saber que o intestino é muito importante para diversas questões, inclusive para o metabolismo e para o emagrecimento consequentemente. E o que acontece? A questão principal do intestino está relacionada com a obesidade. Sabe, assim, o intestino ele tá muito relacionado com a obesidade, principalmente no que diz respeito à microbiota. E eu já vou falar mais sobre a microbiota, mas por que o probiótico é interessante? Porque ele ajuda muito na saúde intestinal, e o intestino tem tudo a ver com emagrecimento. E eu sinto lhe dizer, o intestino da maioria das pessoas não está saudável. E aí eu quero te falar o que acontece quando o intestino ele não tá saudável. As células do intestino, que chamam enterócitos, elas ficam separadas, com falhas no revestimento mucoso, fica separadinho assim. E aí, bactérias e substâncias indesejadas passam, que deveria ter uma barreira, essa barreira tá abertinha, passa e chega na corrente sanguínea, gerando inflamação generalizada, né? Começa uma inflamação local ali e daqui a pouco ela tá inflamando o sistema de uma forma generalizada mesmo. E isso prejudica muito o metabolismo, colaborando ainda mais para a obesidade, né? Para o ganho de peso, e fica esse ciclo, porque aí seu intestino vai ficar pior, porque você tá de sobrepeso, aí vai gerar mais inflamação e fica num ciclo. E o que causa o intestino ruim? Uma alimentação inadequada, então um consumo exacerbado de carboidratos refinados, açúcar, gordura saturada, aditivos químicos, né, conservantes, adoçantes artificiais como aspartame, sacarina, ciclamato de sódio, sucralose, excesso de carne vermelha. Tudo isso na sua alimentação prejudica seu intestino. Outras questões que prejudicam o intestino, que você fala, nossa, nem imaginava mais. Estresse elevado prejudica o intestino, porque tem o eixo intestino-cérebro, então prejudica. Má qualidade de sono e má mastigação. E não se exercitar. Se você é sedentária, isso também prejudica seu intestino. Olha que coisa. E aí tem uma coisa muito curiosa, estudos que mostram que a microbiota de pessoas magras é diferente da microbiota de pessoas obesas. E só pra deixar claro aqui, isso não significa que tem a microbiota do magro pra comprar, porque teve um bafafá uma época, que eu não vou citar nomes, mas falaram que tinha microbiota do magro, e não tem. Tem os probióticos e tem uma alimentação saudável. Microbiota do magro você não consegue comprar. Mas enfim, o que acontece? Estudos mostram que pessoas magras têm menos bactérias ruins na microbiota em comparação a pessoas obesas. Os obesos, eles têm uma microbiota que tem mais bactérias ruins. Eu não falei aqui, né? Mas a gente tem um grupo de bactérias boas e um grupo de bactérias ruins. E isso que forma a nossa microbiota, que é o quê? É um monte de bichinho que vive no nosso intestino. Muitos, principalmente bactérias, elas são as mais estudadas, mas também tem protozoários, fungos, diversos outros micro-organismos. Mas o que a gente mais
estuda são as bactérias, tá bom? E a microbiota de obesos está relacionada à resistência insulínica, que pode levar à obesidade e ao diabetes tipo 2. Olha isso, quando você vê, tem um paralelo ali entre essa qualidade, esse tipo de microbiota com a obesidade e o diabetes tipo 2. E em pessoas com peso saudável, a microbiota promove maior sensibilidade à insulina. Então facilita ali, porque a gente tem, quem tem essa microbiota saudável, tem uma maior sensibilidade à insulina. Então a insulina funciona super bem e isso facilita a resposta ao açúcar e melhora todo o metabolismo, né? Então é muito curioso isso. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio na microbiota, quando a gente tem, por exemplo, mais bactérias ruins do que boas, a gente gera inflamação. E uma inflamação crônica, que foi o que eu falei, que passa lá para a corrente sanguínea, e aí a gente tem uma inflamação crônica. E isso, óbvio, uma inflamação crônica está muito conectado com obesidade, síndrome metabólica e câncer coloretal. Olha olha isso, gente, o quanto o intestino é importante. E aí, vamos falar do lado bom. Quando que a gente sabe que o intestino está saudável? Quais que são as características de um intestino que está saudável? Eu vou colocar a imagem aqui do intestino saudável e do intestino não saudável, tá? Então, se você estiver ouvindo, você pode dar uma olhadinha só nessa parte. E se você tá assistindo, você já vai ver aqui as imagens, tudo certo. Então, assim, quando a gente tem um intestino bom, o que acontece? A gente tem os enterócitos, que são as células do intestino, bem alinhados. Eles estão bem juntinhos. E o muco, ele tá protegendo ali, tá fazendo a função. O muco tá bem íntegro ali, tá bem inteiro ali em cima. E tá tudo certinho, entendeu? Diferente do intestino que eu mostrei anteriormente. Então tem uma barreira eficaz contra bactérias ruins e inflamações. E aí, quais são os benefícios de uma microbiota saudável? A gente, obviamente, vai ter menos bactérias ruins e mais bactérias boas, o que favorece o equilíbrio intestinal, melhor digestão e absorção dos nutrientes, redução de inflamação sistêmica. Lembra que eu falei? Quando passa para a corrente sanguínea tem inflamação. Então, se não tá passando, reduz a inflamação, né? E a gente tem um favorecimento do eixo intestino-cérebro. Por quê? Porque a microbiota, ela influencia no nosso comportamento, no nosso humor, na nossa saciedade, na questão do apetite. Influencia tudo. Então, se ela tá ruim, ela vai desregular tudo isso. Se ela tá boa, ela vai ajudar tudo isso. Então, pensa bem aí em cuidar da sua microbiota, hein, mulher? E quais são as funções de uma microbiota intestinal saudável? Motilidade intestinal. Então, seu intestino funciona melhor, você vai ao banheiro mais vezes, funciona melhor. As fezes ficam bonitas, digamos assim, né? Ficam assim, sabe, com a estrutura legal, não fica aquela mais mole, nem muito dura que você não consegue ir ao banheiro, sabe? Então fica uma estrutura legal. Tem a escala de Bristol, fica ali na 3, 4, que é a escala ótima, né, que a gente fala. A gente tem uma maior produção de vitaminas e minerais, porque a microbiota colabora com isso também. A gente tem fermentação de substâncias não digeríveis. A gente tem favorecimento da imunidade, porque 70% das células imunológicas estão no intestino. Então, se a gente está com um sistema forte ali, uma microbiota saudável, essa imunidade melhora também. E aí, como que a gente pode garantir o intestino saudável? Com alimentos ricos em pré-bióticos, não pró, tá? Pré-bióticos. O que seria isso? Carboidratos acessíveis à microbiota. Em inglês, né, a gente chama de MAX. E, tipo, a sigla é MAX, tá? Então, mas é isso. Carboidratos acessíveis à microbiota. E quais são esses alimentos? Aveia, banana, biomassa de banana verde, leguminosas, né? Feijão, grão de bico, lentilha, todas as leguminosas, brócolis, chicória, alcachofra, batata yacon. Tem muitos, mas esses são assim, sabe? Os mais conhecidos que tem, são riquíssimos nessas MAX, nesses carboidratos acessíveis à microbiota. E aí, o que mais colabora para uma microbiota saudável? O estilo de vida. Então, uma alimentação equilibrada, né? Além de você favorecer ali com as MAX, com os MAX, né? Com os carboidratos acessíveis à microbiota, também precisa ter uma alimentação equilibrada. Não adianta você comer esses alimentos e comer tudo errado depois, entendeu? Precisa tá tudo equilibradinho. Tem que ter o consumo de água adequado, que é 35 ml por quilo de peso. Tem que ter uma prática de exercício físico constante. Lembra que eu falei que o sedentarismo piora o intestino? Então, para melhorar, exercício. E também dormir bem, qualidade de sono.
tá? Dormir bem, 8 horas, 7 horas que seja por noite, mas dormir bem, se sentir descansada. Então, o probiótico, ele pode ajudar bastante como suporte para equilibrar a microbiota e otimizar o emagrecimento. De novo, se tudo estiver organizado. Se a casa tá organizada, você ainda potencializa ali com o probiótico, lindo, maravilhoso. E aí, como que você pode escolher um bom probiótico? O probiótico, ele precisa ser liofilizado. Então, como que é isso, né? Ele passa por um processo de secagem a frio. E aí ele não precisa de armazenamento na geladeira. Por que isso? Porque pra gente manter as propriedades daquelas bactérias que estão ali, a gente precisa conservar. Então, se a gente não passa por esse processo de secagem a frio, a gente precisa deixar na geladeira. Então, se a gente passa por esse processo, fica mais prático o uso desse probiótico. Outra coisa que é muito importante é você escolher marcas confiáveis. Principalmente, eu gosto muito de indústrias reconhecidas, grandes, que garantem essa qualidade e a estabilidade desse produto. Tem também quem faça em farmácia de manipulação. E aí, assim, nossa, você precisa ver direitinho, sabe? Se você confia nessa farmácia, se eles têm selos de qualidade. E aí, provavelmente, vai ser feito... Você vai precisar armazenar, porque provavelmente não vai ver liofilizado. Enfim, as condições são diferentes de uma grande indústria, de uma grande marca, para uma farmácia aí que tem na sua cidade, uma farmácia de manipulação ali da sua cidade, sabe? É bem diferente, tá? O processo ali. Então, tomar cuidado. Se você confia muito nessa farmácia, você sabe que tem ali certificados muito legais, muito interessantes, beleza. Eu aconselho que você compre de uma marca confiável, consolidada no mercado. E aí, falando nisso, eu tenho uma marca que eu indico, eu tenho uma parceria com eles, mas, gente, eu não recebo comissão, não tem nada. É porque eu acredito nos produtos deles mesmo, eles são incríveis, que é a Vitafor, tá? E tem um probiótico que chama Synfor. Ele é muito bom. E aí, o Synfor, ele tem tanto em sachê quanto em cápsula, tá? Porque facilita, tem gente que não consegue, né, com a cápsula, prefere em sachê, então tem essas variedades. E ele é incrível, as cepas, né, os tipos de bactérias que tem nesse produto. Ele ajuda para diversas questões de tudo que eu falei aqui até agora. E ele tem uma excelente conservação, ele é liofilizado e tem uma eficácia comprovada, né, tem estudos e tudo mais. Então ele é muito bom mesmo, tá? Agora eu vou te dar algumas dicas aqui para você escolher um produto bom, se você não quiser ir logo de cara no da Vitafor. Então, você precisa verificar se o produto é liofilizado, né? E confirmar a presença de cepas bacterianas específicas para o seu objetivo desejado. Certificar a procedência, ver ali de onde que veio essas cepas, né? Quais são as avaliações? Alguém avaliou aquele produto? Como é que tá? Vê ali no rótulo se tem alguma questão relacionada a armazenamento, se precisa, no caso de você comprar numa farmácia de manipulação, por exemplo. Eles precisam te orientar e você precisa também ter certeza que foi armazenado corretamente na farmácia. Porque adianta você armazenar corretamente na sua casa, sendo que já perdeu as propriedades porque a farmácia não cuidou direitinho ali, não armazenou da maneira que foi necessária pelo fornecedor. Então, tem muitos passos quando a gente pensa em farmácia de manipulação. Por isso que eu gosto. Claro, às vezes eu passo outros produtos mais fáceis, assim, em manipulação. Mas, na maioria das vezes, eu procuro uma marca que eu confio muito, como é o caso da Vitafor. E aí, por que é tão importante a gente investir num bom probiótico? Porque, como eu falei, vai ajudar em várias questões. O da Vitafor ajuda em muitas coisas, como contribuir para essa saúde intestinal, de tudo que eu falei aqui, da motilidade, da questão das fezes, de tudo isso. Ajuda a equilibrar essa microbiota, deixá-la saudável e potencializa os benefícios no emagrecimento e na saúde geral. Porque, gente, intestino é o nosso segundo cérebro, a gente precisa cuidar, tem relação em comportamento, humor, tudo que eu falei aqui. Então, é muito importante, tá? E aí, se você quer investir no probiótico, eu vou deixar o meu cupom de desconto da Vitafor, que novamente eu quero frisar isso, eu não tenho comissão, não tenho nada, eu só indico porque eu acho uma marca excelente. Eu vou deixar na descrição o cupom que eu tenho para disponibilizar para ter um descontinho aí para você, tá bom? E aí o segundo suplemento é o ômega 3. Claro,
maravilhoso, ele é um poderoso anti-inflamatório, ele reduz a inflamação no corpo. E aí, justamente por isso, por reduzir a inflamação, que ele ajuda muito, ele tá muito linkado ali com a obesidade. A obesidade por si só é um processo inflamatório que só continua inflamando ali, é uma condição inflamatória crônica a obesidade. E aí, o ômega 3 ajuda a equilibrar isso, a diminuir essa condição, tá? Não é um milagre, novamente, mas ele ajuda muito. Ajuda muito na saúde cardiovascular, ele melhora a circulação e reduz triglicerídeos. Olha que maravilhoso. Ele também previne doenças metabólicas. Ele reduz a resistência insulínica. Então, ele ajuda... a gente pode extrapolar ali que ele ajuda na prevenção do diabetes. Claro, gente, aliado a uma alimentação saudável, a hábitos saudáveis, né? O que eu tô falando, eu tô batendo muito nessa tecla pra vocês não acharem que é um milagre. Que você vai tomar o ômega 3 e tá livre de qualquer outra coisa. Não. É um conjunto, mas em conjunto, ele é uma cereja do bolo maravilhosa, assim, incrível mesmo, tá? Ele também ajuda na saúde cerebral, tá? Ele contribui pro tratamento de depressão e ansiedade. Ele também melhora o sono, a concentração e a cognição. Ele ajuda muito na nossa saúde cerebral mesmo. Ele também ajuda na saúde ocular. Ele protege os olhos contra doenças relacionadas à idade avançada. Ele protege nossos olhos, é muito legal. Ele também ajuda muito no sistema imunológico. Ele favorece as defesas naturais do corpo contra gripes, resfriados e outras doenças relacionadas ao sistema imune. Ele também ajuda na saúde óssea e articular, porque ele promove maior resistência e flexibilidade. E ele também ajuda no item que eu falei acima, na microbiota intestinal. Ele ajuda o intestino, ele favorece o bem-estar geral. É incrível. Ômega 3 é... Gente, não é só pra quem quer emagrecer, não. É pra todo mundo. O probiótico também, tá? Mas enfim. Então, o que é o ômega 3? Porque eu tô falando dele aqui, mas não falei o que ele é. O ômega 3, ele é um ácido graxo essencial. Quando a gente fala assim, essencial, quer dizer que o nosso corpo, ele não consegue produzir. Tem proteínas, gorduras que o nosso corpo, através de outros substratos, consegue produzir. Mas o ômega 3, que é um ácido graxo essencial, ele não consegue. O nosso corpo não consegue produzir sozinho. Então, a gente precisa consumir. A gente precisa, no caso, suplementar. Por quê? Porque quais são as fontes naturais do ômega 3? Peixes de águas frias e profundas, como salmão, cavala, arenque, atum e sardinha. Ah, mas eu como todos esses peixes. Então, só que no Brasil, esses peixes, eles são criados em cativeiro. E aí, eles não consomem... Quando eles são criados em cativeiro, eles não consomem as algas que eles precisariam consumir para ter esse ômega 3. Então, a gente precisa suplementar. No caso aqui, a gente precisa suplementar mesmo. E aí, o que tem uma outra associação que eu quero falar aqui pra você? Tem um outro ácido graxo que chama ômega 6. E ele também é essencial, ou seja, a gente também não consegue produzir. Mas ele tem efeito contrário ao ômega 3, ele é pró-inflamatório. E aí você fala, nossa, então eu quero me livrar do ômega 6. Não, não é isso. Porque quando a gente se cortei a mão aqui, a gente precisa da inflamação, a gente precisa que inflame pra gente se curar. É um processo de cura, a inflamação ali aguda, ali naquele corte. Isso é importante. Porém, excesso de inflamação, quando não é uma coisa aguda, é uma coisa crônica, é uma coisa sistêmica, pode levar a doenças cardiovasculares e autoimunes, diversas doenças, gente. Não pode ficar inflamado o tempo todo. E sistemicamente. Né, o corpo todo inflamado o tempo todo, não pode. O que acontece? O ômega 6 em excesso, ele pode levar a isso. Principalmente se ele não estiver equilibrado com o ômega 3, porque um equilibra o outro. Um inflama, outro desinflama. Um inflama, outro desinflama. Ali tá legal. Se a gente só tem ômega 6 e não tem ômega 3, vai ser ruim, concorda? Então é isso. E aí, onde que tem ômega 6 pra gente ficar de olho? Carnes vermelhas, óleos, né? Óleo de soja, canola, milho, girassol e ultraprocessados. Então, assim, nossa, mas em casa eu uso azeite. Ótimo, é a minha orientação pra você. Use azeite. Mas eu como fora. 4 vezes na semana. Provavelmente nesse restaurante não usam azeite. Então, olha, já fica de olho nisso. Ultraprocessado, eu como, né? Sabe? Salgadinho de pacote. Tudo, gente. A maioria dos ultraprocessados vão ter óleo de soja, óleo de canola, esses óleos em excesso. Então, a gente tem que ficar de olho, tá? Não quer dizer, nossa, então não posso de jeito nenhum usar um óleo de girassol? Não, não é isso. Mas pense sobre equilibrar
e suplementar o ômega 3 para equilibrar isso. E ficar atenta com ultraprocessados e com comer muito refeições fora de casa. Porque a gente consegue ali medir nosso azeite, colocar um pouquinho só de óleo de girassol, a gente consegue. Agora, quando a gente vai comer fora, a gente não tem garantia de nada. E aí, a importância de fazer isso. Então, o que acontece, gente? A importância de equilibrar isso. O que acontece? As dietas modernas possuem muito ômega 6. Muito, muito. O que agrava muito a inflamação. E a suplementação do ômega 3 é necessária para equilibrar tudo isso, tá? E aí, como que você pode escolher um bom ômega 3? Primeira questão, ele tem que ter o selo IFOS, tá? Esse selo é internacional, incrível, e ele garante a pureza desse óleo, ele garante a ausência de metais pesados, de contaminantes, ele garante que é perfeitinho, lindo, maravilhoso, você pode confiar, tá? Então é um selinho IFOS. Eu vou colocar aqui na tela pra você. Aí o que você precisa olhar? Lê lá como que tá ali a concentração de EPA e DHA, se esses são os principais ingredientes daquele ômega 3. Que esses são os principais ácidos graxos do ômega 3. Você precisa ficar de olho. Tem outra coisa, nossa, nem vi EPA e DHA aqui. Como que é isso? Então tem que ter ali escrito essa concentração de EPA e DHA, os níveis reais disso, tá? A gente precisa também garantir a embalagem correta. Presta atenção nisso, gente. Eu já vi marca que tá crescendo com a embalagem correta. E aí eu fico, ai meu Deus, enfim. Mas a embalagem, ela tem que ser opaca. Tipo assim, a luz não pode passar nessa embalagem, tá? Ela pode ser branca, mas ela tem que ser branca, opaca, sabe? Branca que não passa, assim, branca mesmo, fechada, assim, tipo branquinho. Tipo embalagem de branquinho. Bem, assim, opaca e branca, ou então bem escura. Porque daí protege contra a oxidação, porque é um óleo. Se ele ficar, porque a gente deixa ele em cima da mesa, tá? A luz acesa, vai oxidar aquele óleo. E aí já perde as propriedades. Então tem que evitar. Viu embalagem transparente? Pelo amor de Deus, não compre esse ômega 3. Outra coisa que é legal é ele ser odor free ou taste free. Por quê? Porque ele evita desconforto com o gosto residual. Você fica assim, ó, conversando com o cheiro e o gosto do peixe ao longo do dia. Então, se ele tiver esse selinho de odor free, taste free, é bem legal também. Mas não é obrigatório também, mas é interessante. Tomar cuidado com um produto muito, muito baratinho, sabe? Porque o ômega 3 é uma coisa que é um investimento maior ali, entendeu? Se for muito, muito baratinho, fica com o pé atrás, olha bem, investiga bem, porque pode conter metais pesados, impurezas. Enfim, que tudo isso anula os benefícios do ômega 3. Então, não vale a pena você comprar. Coisa rápida que eu quero te passar aqui, ó. Dica rápida. Olha se tem o selo IFOS. Tem o selo IFOS? Lindo. Não tem? Procura outro, até achar um selo IFOS. E aí, novamente, vou recomendar o ômega 3 Plus da Vitafor. Vou recomendar a Vitafor novamente, porque é incrível, tem alta qualidade, com todos esses padrões que eu te falei aqui. Os padrões deles são de qualidade são rigorosos. Tem o selo IFOS, é odor free, a embalagem é branca opaca, tudo. E aí, novamente, eu tenho a parceria, que eu não ganho comissão, mas eu tenho esse cupom, eu vou deixar aqui pra você na descrição, se você quiser incluir esse suplemento. É claro, né, gente? Tô passando algumas recomendações aqui, mas não vai suplementar sem conversar com sua nutricionista, com seu médico, com alguém. Porque vai que tem alguma questão. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é alérgica a frutos do mar. Ela não pode suplementar o ômega 3. Entendeu? Então fica de olho nisso. Eu tô falando aqui, se você quiser suplementar, mas se você tiver indicação, se alguém tiver te falado isso. Ou se você quiser marcar uma consulta comigo pra eu te ajudar exatamente, se é o seu caso, quanto que é pra suplementar, quando, enfim, tô falando aqui só pra garantir também. Mas se você já usa, de repente, alguém já te passou e você quer um de melhor qualidade, vou deixar o link na descrição. E por que suplementar o ômega 3? Porque ele é insuficiente na nossa alimentação. Então, a gente não tem essa disponibilidade de peixes com essa quantidade legal de ômega 3, com ômega 3 bom. Então, a gente precisa suplementar. Além disso, ele ajuda a equilibrar esses altos níveis de ômega 6 na nossa dieta moderna, e ele é essencial para quem busca melhorar a saúde de forma geral e auxiliar no processo de emagrecimento, toda aquela questão inflamatória que eu falei. E para todos os benefícios que eu falei de saúde geral mesmo aqui, né? E o terceiro suplemento é o Whey Protein, que é um suplemento de proteína extraído do soro do leite. Todo mundo conhece o Whey, né? Whey todo mundo conhece. Mas enfim, só pra
te explicar aqui se você não se aprofundou, se você não conhece, mas ele pode ser um grande aliado no processo de emagrecimento. E aí eu vou te falar por quê. Nossa, por quê, né? Gente, sabe uma coisa? Eu direto não, vai. Mas já aconteceu de me perguntarem, eu não vou engordar tomando whey? Ele é uma proteína, whey protein, né? Mas o que assim, você come um filé de frango. Você come um filé de frango ou você toma um scoop de whey, vai dar na mesma. Entendeu? Vai dar na mesma. Mesma coisa. Então, se você come um filé de frango, você toma whey protein, tá tudo certo. Então, não vai engordar. Muito pelo contrário. Você já vai ver por que muito pelo contrário. Primeiro tópico do porquê muito pelo contrário. Ele promove saciedade. Então, por ser rico em proteína, por ser proteína pura, basicamente, né? De alta qualidade, o whey ajuda a prolongar a sensação de saciedade. Então, ele evita que você fique beliscando entre as refeições. E isso reduz o consumo de calorias ao longo do dia. Maravilhoso. Outra questão é que ele preserva a massa muscular. Porque durante o emagrecimento, é comum que a gente não vai perder somente gordura, mas a gente também pode perder um pouco de músculo. E o whey, ele fornece os aminoácidos necessários para preservar esses músculos. Então isso ajuda muito a manter o metabolismo ativo e saudável. Porque, gente, quanto mais massa muscular, mais energia a gente gasta. Então, maravilhoso preservar essa massa muscular durante o processo de emagrecimento, tá? Outra coisa aqui que com ressalva, muito cuidado com o que eu vou falar agora, não corta aqui e fala, nossa, é só isso. Ele ajuda o metabolismo, entre aspas, tá? Tipo, calma. Ele acelera o metabolismo. Por quê? Vou te explicar. A digestão da proteína exige mais energia do corpo do que de carboidrato ou de gordura. E isso eleva o gasto calórico um pouquinho. Eleva o gasto calórico ali, mesmo em repouso. Então isso é muito legal. Não é um milagre, tipo, nossa, meu Deus. Então vou gastar aqui, 1.000 calorias pra digerir a proteína. Não é bem assim. Mas vai ter um gastinho ali que é interessante. Recuperação muscular. Então, se você tá fazendo exercício, né, pra emagrecer, o whey, ele ajuda na recuperação e nessa construção muscular. Então, ele reduz dores e, assim, melhora seu desempenho, porque você se recupera melhor. O músculo, ele é ali um amontoado de proteína, tá? Então, se você tá dando substrato pra ele ali recuperar, você vai ter um desempenho melhor. Pô, recuperou aqui, eu posso ter um desempenho melhor. Você vai construir mais músculo, vai ter um desempenho melhor. Então, recupera muito essa questão da musculatura, tá? Outra questão é que ele reduz a vontade de doces. Como assim, Maju? Por quê? O whey, ele é uma ótima alternativa para controlar a vontade de doce. Porque ele traz saciedade, um monte de coisa. Tem questões metabólicas também. E além disso, a maioria dos sabores é assim, chocolate, baunilha. Você pode só tomar ele ali misturado com água ou com leite. Mas, além disso, você pode fazer uma receitinha, tipo uma panqueca de banana com whey de chocolate, por exemplo. Aí você coloca meio scoop de chocolate na massa, meio scoop na caldinha, um bolinho proteico, um monte de coisa. Nossa, o que mais tem é receita com whey nessa internet. Então, ajuda muito ali você com a sua vontade de doce, sabe? Ajuda bastante. Ele também ajuda no controle glicêmico, porque a proteína auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue. Então, ele evita aquele pico, porque lembra que ele é mais difícil de digerir? Então, você vai absorvendo aos poucos tudo que tá junto com aquela proteína. Então, não tem aquele pico. E isso também ajuda a não ter a fome exagerada que surge após as quedas, porque toda vez que tem um pico, tem uma queda. E aí, ele ajuda tudo isso, então controla bastante essa questão glicêmica. E ele é extremamente prático, né? É extremamente prático. Então, vamos supor que você tem uma rotina corrida. Gente, incluir ali, você leva uma shakeira com um scoopzinho de whey, coloca água, mistura ali, tomou. Muito fácil. Você pode fazer a panqueca. Gente, é muito rápido fazer a panqueca. Tipo assim, acho que 6 minutos você faz a panqueca, até menos. Então, tem várias receitinhas super práticas que você pode colocar o whey. E aí, você garante uma alimentação equilibrada. E mesmo com pouco tempo disponível. Tipo, não tenho tempo. Mas você garante proteína, garante todos esses benefícios que eu falei de uma maneira muito prática. E como que você pode escolher um bom whey? Então, vamos começar dos tipos de whey. Primeiro, você precisa ver qual tipo é melhor para você. Tem o concentrado, que ele tem cerca de 70% a 80% de proteína. Ele é mais acessível financeiramente, mas ele pode conter mais carboidrato e gordura. Só que assim, é mais, mas não é muito mais, tá? Então, dá pra ir nesse tranquilamente,
se você não é intolerante à lactose, tá? Principalmente aqui se você não é intolerante à lactose. Ou se você quer isolar muito essa proteína, quer super só a proteína, pode ser também. Mas eu acho que é um custo-benefício bem interessante o concentrado. Também tem o whey isolado, que ele possui 90% ou mais de proteína e é baixíssimo em carboidrato, gordura. Ele é ótimo pra quem tem intolerância à lactose ou tá numa dieta muito restritiva, sabe? Nossa, não pode nada de carboidrato. Mas ele é bem interessante pra quem é intolerante à lactose. Eu acho ele bem legal, sim, tá? Pra isolar bastante essa proteína. E tem o hidrolisado, que é essa proteína que ela tá isolada e ela também vem parcialmente quebrada, o que facilita muito a digestão e a absorção. Então ele é ideal para quem tem problema digestivo ou se você tem uma intolerância à lactose muito forte. Sabe, assim, nossa, eu sou muito intolerante, nem o isolado tá dando. O hidrolisado pode ser que funcione melhor pra essa questão, tá bom? Ou se você tem uma sensibilidade intestinal muito forte, assim, que tem dificuldade pra digerir proteína. Aí, o que você precisa fazer? Você precisa ler o rótulo. Aí, você escolheu que tipo que eu vou. Eu vou no concentrado, isolado ou hidrolisado, beleza? Aí, você vai ler o rótulo. O que você precisa ver nesse rótulo? A quantidade de proteína. Então, assim, vê lá se tem pelo menos 20 gramas de proteína por porção. Porque, às vezes, tem muito carboidrato. Tem umas marcas aí que toma cuidado, né? Tem muito carboidrato, tem muita gordura e tem... Nossa, é whey protein de carboidrato, de gordura. Então, é isso. E aí, novamente, olha bem pra essa questão do carboidrato e da gordura. O ideal é que esses nutrientes estejam em baixa quantidade. Especialmente no caso do isolado hidrolisado, né? É pra ser nada, assim, quase, sabe? Então, olha bastante isso. Olha ali em relação ao carboidrato e gordura, quanto que tem disso, se não pode ultrapassar muito. Aminoácidos, você tem que dar uma olhada ali nos aminoácidos. Você precisa conferir se tem uma boa quantidade de BCAAs, que são aminoácidos essenciais. Quando eu falo essencial, é que a gente não consegue produzir. Então, a gente precisa suplementar, a gente precisa consumir. E aí, tem o BCAA, né, ali a gente pode pensar em leucina, isoleucina e valina para ajudar nessa recuperação muscular. Um bom whey, ele deve conter cerca de 5 a 7 gramas de BCAA por porção. Lembrando que é 20 a 30 gramas de whey, né? 30 gramas de whey, você vai ter de 5 a 7 gramas de BCAA. E eu posso fazer um vídeo sobre BCAA, mas eu não acho interessante suplementação de BCAA não, tá? Você já vai consumir whey, tá tudo certo. Ou você come frango, outras fontes de proteína, não precisa suplementar BCAA. Outra coisa, ficar de olho nos ingredientes. Então, uma coisa que eu gosto é dar uma olhadinha em qual adoçante que eles usam. E se, por exemplo, se é o último ingrediente, você pode até falar, nossa, mas o custo-benefício pra mim compensa. É o último ingrediente ali, um adoçante artificial, beleza. Mas olha ali, entendeu? Olha bem, pondera. Então, sabe, se você vê, tem muita sucralose ou acessulfame de potássio, isso pode causar desconforto em algumas pessoas e em excesso esses adoçantes artificiais não são benéficos para a saúde, né? Não é legal a gente ficar consumindo o tempo todo, não é algo natural, é artificial. A gente também, falando nessa questão, tem que tomar cuidado com aditivos, né? Conservantes, corantes, espessantes, que prejudicam ali nossa saúde. A gente vai consumir ali várias doses ao dia, quanto que a gente vai consumir dessa proteína, desse whey. Então, olhar isso porque não é uma coisa totalmente natural. A gente precisa ver também a origem da proteína, porque você precisa ser whey protein mesmo, que foi tirado do leite da vaca, do soro do leite da vaca, sem mistura de outras proteínas de qualidade inferior, a não ser que você seja vegana e está buscando um whey vegano e que aí vai ser de origem vegetal e aí vai ser soja, ervilha, arroz, vão ser outras fontes. Mas se você tá olhando um whey protein, o ideal é que ele seja de origem animal. Aí outra coisa que você precisa dar uma olhada, escolher marcas confiáveis, ver se tem certificação ali, né? Opta ali por marcas que têm qualidade, tem selos de qualidade, tem selo de Anvisa, sabe? Tem selos ali, tem reputação, pesquisa, avaliação, recomendação de profissionais, conversa com seu nutricionista, conversa com seu médico ou marca uma consulta comigo pra ver o que é ali ideal, adequado e é um bom custo-benefício. Avalia pra você qual vai fazer mais sentido. E uma outra coisa, fica de olho em coisa muito, muito baratinha. Porque o whey também é um produto que envolve ali um monte de coisa. Então não dá pra ser super baratinho. Porque aí você vai comprar, mas daí tem muito mais carboidrato, tem um monte de aditivo, um monte de coisa. Enfim, pensa bem, olha bem esse custo-benefício aí pra você, tá? Outra orientação que eu te dou é você testar o sabor e a digestão.
Muitas marcas, a maioria das marcas, tem uns sachêzinhos assim que você compra só o sachê de 30 gramas. E aí você prova, porque, enfim, você precisa ver se ele dissolve bem, você precisa ver se ele não é muito artificial. Tem umas marcas que têm uns sabores extremamente artificiais. Você precisa ver se você digere bem aquela proteína. Principalmente se você tem intolerância à lactose, olha ali, já compra o isolado ou hidrolisado e já testa do sachê mesmo. Você pode testar o concentrado, mas enfim, por isso que é importante comprar esse sachê de 30 gramas pra você ver. E aí, uma outra coisa que é importante pensar é se você vai comprar o whey com sabor ou sem sabor. Eu gosto muito de comprar o sem sabor, porque além dele ser super clean, tipo, não vai ter quase nada não vai ter nada, né? Não tem sabor. O que adiciona conservante, corante, tudo isso, adoçante, é o sabor, né? Vai ser super clean e, além disso, ele é ótimo pra receita. Sabe? Ele é mais versátil. Você pode bater com uma fruta e aí fica o gosto da fruta. Eu faço sopa, sabe? Caldinho assim e coloco whey, gente. Fica maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo. 30 gramas ali, uma sopinha. Maravilhoso. E tem o com sabor, que é prático para um shake rápido ali. Você tá ali, o scoop, né? O scoop de whey. Você só coloca a água, mistura, pronto. Pra fazer uma receitinha doce, ele dá aquele docinho, maravilhoso também. De novo, né? Com sabor, olha bem as marcas que não exageram nos adoçantes artificiais. Então, resumindo pra você aqui, os 3 suplementos que toda mulher que quer emagrecer precisa conhecer são probióticos, ômega 3 e whey protein. E, novamente, eles não fazem milagre. Eles são aliados poderosos no processo de emagrecimento, quando combinados com hábitos saudáveis. Então, mulher, consulte uma nutricionista antes de incluir qualquer suplemento na sua rotina para garantir que esse suplemento tá adequado para você, adequado com tudo, com as suas metas, tudo certinho, tá bom? Não sai vendo esse vídeo suplementando tudo isso que eu te falei, não. Se você ficou interessada nesse suplemento, se você já usa esses suplementos, eu vou deixar o link na descrição da Vitafor, dos produtos, o meu cupom. E também, se você acha que tudo isso pode te ajudar no seu processo, você tá buscando emagrecer e você quer ajuda profissional, marca uma consulta comigo, tem o link na descrição também. E é isso, mulher. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar um like aqui pra mim, porque isso ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo pra mais mulheres que, assim como você, querem ter uma mente e um corpo mais leve. Se inscreva no meu canal e ative as notificações para sempre receber as melhores orientações sobre como ter uma vida mais leve e saudável. Até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau!